que vai ter o seu imóvel de 22 milhões leiloado, porque ele não pode mais pisar lá, não pode mais ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. Então o Barroso ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. E deu ruim para o ministro Luiz Roberto Barroso, que vai perder seu imóvel, contas bancárias e outros bens nos Estados Unidos, pois a coisa ficou séria e agora, pessoal, nunca mais ele poderá pisar na nação norte-americana e nós vamos ver isso aqui agora. Quais são essas novas penas que Barroso vai sofrer? E tem ministro fugindo ali, querendo ficar longe da lei Magnitsky e pode pular fora a qualquer momento do Supremo Tribunal. Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora. Eles estão, pessoal, de cabelo em pé. O Barroso procurou o Marco Rubio e teve uma negativa. Dá um like nesse vídeo. Se você gostou dessa notícia, pessoal, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vejam só, a casa caiu, pessoal. Lá não tem bagunça, o pessoal lá faz a coisa direita. Confira aí. Aí você chama um PGR novo. Esse PGR novo, ele tem o sonho de pisar nos Estados Unidos, nem que seja para dar uma palestra na Colômbia, em Harvard, nem que seja para ir até a ONU, que fica dentro de Manhattan, em Nova York. Não pode mais. Então, o Gonê e os seus familiares já foram atingidos por essa revogação eterna do visto. Tal como o Barroso, que vai ter o seu imóvel de 22 milhões leiloado, porque ele não pode mais pisar lá, não pode mais ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E o Gonê tem que ser reconduzido por quê? Primeiro porque ele já está sancionado. Não tem mais nada a perder. Um novo PGR, que não esteja sancionado pelos Estados Unidos, pode ser que, mesmo indicado por Lula, aprovado pelo atual STF, se o Lula sai da presidência, se ele não quer se comprometer, se ele não quer ter o mesmo destino que o Gonê, daqui 1 ano e meio, o que ele faz? Ele pede uma revisão criminal das ações do 8 de janeiro, porque o PGR pode fazer isso. E mesmo que ele não ganhe no STF, isso vai ser um documento internacional dizendo dos abusos do STF e do antigo PGR. Então é por isso que o Gonê tem que ser reconduzido. É esse o desespero da recondução pelo Gonê. Paulo Gonê já teve o visto revogado. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. É igual o visto do Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, ele participou do sequestro do embaixador americano durante o regime militar. E décadas mais tarde, o próprio embaixador sequestrado intercedeu em favor do Fernando Gabeira. E os Estados Unidos falaram, não, isso é uma questão de princípio. O visto foi revogado, nunca mais você pisa aqui. O mesmo aconteceu com Oscar Niemeyer, que teve um projeto em Los Angeles e teve que fazer por correspondência. Então o Barroso ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. E por isso é que o Bessias, ele é o preferido. Porque o Bessias já está sancionado pelos Estados Unidos. Já está. Indicar qualquer outra pessoa que não esteja sancionada pelos Estados Unidos é correr um risco de, daqui 1 ano e meio, essa pessoa mudar de ideia. Ou até mesmo, no dia seguinte ao da nomeação,
essa pessoa não querer perder o seu acesso aos Estados Unidos. E perder o acesso aos Estados Unidos implica em perder acesso a Israel, implica em perder acesso, eventualmente, porque os Estados Unidos, eles são o maior parceiro da União Europeia. Vai que a União Europeia entra num acordo com os Estados Unidos e aqueles que não podem entrar nos Estados Unidos não podem entrar na União Europeia. Então, quem é o único ferrado que pode ser indicado? O Bessias. Mas aí a gente vai para o Senado, Holliday. A gente vai para o Senado. A gente vai para o Senado e a gente sabe que no ano que vem nós temos uma renovação de 54 senadores da casa. O Bessias, para ser aprovado, ele precisa de, no mínimo, 41 votos do Senado. O voto é secreto, mas nada impede do senador abrir o seu voto, porque o ano que vem tem eleição. Precise ele ou não ser reeleito. Aqueles que não precisam vão querer emplacar os seus afiliados, seus indicados, etc. e tal. O Senado vai aprovar o Bessias? O que você acha? Pois é, Pavinato, essa é a grande questão do momento, pelo seguinte, eu gostei muito que você relembrou a nomeação do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. E o que se diz muito no governo Lula é de que ele, até hoje, carrega uma mágoa muito grande, porque o Toffoli deu alguns votos contrários ao Lula, especialmente proibindo ele de ir a um dos velórios ali dos seus parentes. E o Toffoli era um sujeito que foi indicado porque era do PT do irmão Raiz. Do Lula, do Vavá. Exato, mas ele participou ali do PT Raiz. Ele era daquele tipo, como o José Dirceu, que falava tete a tete com Lula, tinha conversas sinceras e tudo mais. O que Lula faz agora com o Messias não é isso. Ele não pega alguém do PT Raiz que cresceu naquele PT e que enxerga o Lula de igual para igual. Ele coloca um subordinado. Messias é um garoto de recados. Não à toa que naquele famoso áudio da Dilma, ela diz, o Messias vai levar o documento. Porque era um sujeito que estava ainda em ascensão. Ele começa ali como procurador, como concursado, e depois ele vai trabalhar no Ministério da Educação, trabalha um tempo em outros ministérios dos governos Lula, vai parar, depois do governo Dilma, vai parar como chefe da equipe jurídica do gabinete de Jacques Wagner, que foi governador da Bahia e hoje ainda é senador também pela Bahia do PT, e aí lentamente ele vai assumindo posições políticas até chegar na Advocacia Geral da União. Mas é um sujeito que é tipo assim, mandou, fez. A procuradoria que ele inventa dentro da AGU e que é a procuradoria da censura, que persegue adversários políticos do governo e de Alexandre de Moraes, nada mais é do que isso. É simplesmente ele obedecendo ordens de um sistema ditatorial, utilizando mecanismos do poder executivo para perseguir todos aqueles que ousam discordar. Agora Lula está dando poderes, praticamente superpoderes, porque hoje é isso que são os ministros do Supremo, ministros superpoderosos, está dando superpoderes para este que sempre se submeteu às vontades de Lula e do PT. E está dando um recado para todos os outros dos seus aliados. O recado é o seguinte, se você se submeter, se você obedecer, se você não questionar e se você perseguir quem deve perseguir, o seu prêmio chegará. O prêmio de Messias está chegando e quem vai pagar a conta somos todos nós. Por isso que, ao meu ver, de todas as indicações que foram feitas até aqui pelo governo do PT, essa é uma das mais perigosas. Alguém poderia dizer, mas e o Zanin? O Zanin foi advogado pessoal do Lula, mas ali havia uma relação um pouco mais profissional. Não vamos nos esquecer que era o cliente e o advogado. Por mais próximo que fossem, ainda era uma questão profissional. Aqui não. Aqui nós estamos falando de alguém que assume uma vaga no Supremo que admira Lula, que admira o PT e que se submeteu a eles ao longo de toda a sua carreira. Por isso é mais grave. Porque além dessa submissão, ele ficará por lá
se nada mudar no caminho, até 2055. Exato, e pode ser que aumente, né? Porque a expectativa de vida aumenta, eles aumentando. Teve a PEC da Bengala, que arrastou dos 70 para os 75, pode vir a PEC do andador, que arraste dos 75 e vá para os 85 anos, e o Bessias fique até 2065. O Bessias, essa semana, Holliday, ele falou uma coisa interessante, que ele faz parte da esquerda conservadora. Que isso? Esquerda conservadora. É igual hétero, é igual sujeito que dá a bunda e fala que é hétero. É a esquerda conservadora. Você já ouviu? Você Holliday, que é católico, você é uma pessoa que gosta da missa do rito tridentino ainda, por cima que eu sei. Verdade. Que é o ritual em latim, o ritual anterior ao Concílio Vaticano II. Já ouviu falar em esquerda conservadora? O Bessias, ele é tão imbecil, tão espúrio, tão estúpido, tão estulto, tão papalvo, tão apedeuta, que chegou a dizer que ele faz parte da esquerda conservadora. É possível uma esquerda conservadora? Não, definitivamente não. Até porque o conceito da esquerda já parte do princípio revolucionário. Quer dizer, sejam os mais moderados ou os mais radicais, o objetivo deles é sempre uma revolução, é sempre a quebra do sistema, é sempre a quebra da hierarquia, é sempre a transformação do sistema capitalista. Ou seja, conservador não é nada ali. Só que aí é que a gente percebe, mais uma vez, a estratégia política do governo e do próprio Messias para conseguir essa indicação no Senado. E por isso que, infelizmente, eu acho que ele será aprovado, né? E não só por conta da ingenuidade de alguns, mas por conta do mau caráter de outros, né? Por quê? A tentativa do Messias e do governo é dar um recado aos evangélicos. Assim como o Bolsonaro nomeou André Mendonça, ele está tentando dizer, olha, esse daqui é o evangélico que eu posso indicar, é o Messias, é o que tem para hoje, tá aí, aceitam ou não aceitam? E com isso ele vai tentar convencer boa parte dos senadores. E aí vem uma questão muito interessante, e eu acho que esta onda virá na internet nos próximos dias, conforme a indicação dele avançar no Senado. Quem serão os senadores que mostrarão o seu voto? Porque os senadores, me corrija se eu estiver errado, fazem uma votação secreta na indicação do ministro do Supremo. Eles sabatinam publicamente, que mas na hora do voto... né? Sabatinar é um bate-papo. Fazer o exame conversa de TCC de uma faculdade de direito não aprovada pelo MEC é mais séria que a sabatina de ministro do STF. Vamos combinar. Combinar não, vamos constatar que é isso. Exatamente. Então, na sabatina, você vai ter lá o show e questiona e pressiona, etc. Só que na hora de votar, ninguém vai saber. Afinal de contas, quem votou a favor, quem votou contra. E me parece que é justamente aí que o Messias está tentando ganhar com esse papo de inventando, né, o conceito da esquerda conservadora, porque ele vai tentar convencer no gabinete aqueles senadores evangélicos mais conservadores de que, olha, eu não posso te prometer nada em relação ao Moraes, em relação às redes sociais ou à censura, mas eu te garanto que ideologia de gênero não passa, eu te garanto que aborto não passa. Não, ele vai convencer alguns. Parou, porque a ideologia de gênero já passou hoje. Ah, tá de brincadeira. Eu não sei se você sabia, o STF, ele julgou hoje, tá para ser publicado. Ele julgou hoje. Pois é, e não para por aí, pessoal. Olha só o que nós temos para mostrar agora. Filha de ministro recebe R$1 milhão em propina. Preste atenção nisso que nós temos para mostrar aqui. Quando você acha que já viu de tudo nesse país, chega mais essa bomba que o Deltan Dallagnol vai trazer para nós. Aquele mesmo que colocou o Lula na cadeia ali, juntamente com o Sérgio Moro. Olha só o que ele tem para trazer aqui agora, ó. Descoberta aqui essa denúncia gravíssima, uma filha de um juiz, de um ministro, que recebeu R$1 milhão. Como pode, pessoal? Confira aí, voltamos em seguida. Bomba no STJ. Polícia Federal investiga um possível recebimento de mais de R$1 milhão por uma filha de um ministro por uma possível venda de sentença.
Que beleza, hein, gente? Parece que a investigação sobre a corrupção nos altos escalões do judiciário está ficando cada vez mais quente e agora surgem indícios de filha de ministro recebendo valores milionários, que mensais indicam ser por uma possível venda de sentenças. Olha só o que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo e acompanha aqui comigo os principais trechos dessa reportagem, porque a cada linha que nós lemos só vai ficando pior e pior. Olha aí. Polícia Federal encontra mensagens sobre suposto repasse de R$1.120.000 à filha de ministro do STJ em celular de lobista. Gente, isso aqui é absolutamente explosivo. A investigação da Polícia Federal que apura o esquema de venda de sentenças no STJ encontrou indícios de um repasse de R$1.120.000 à filha do ministro Marco Buzzi, a advogada Catarina Buzzi, no celular do Anderson de Oliveira Gonçalves, um lobista pivô do inquérito que tem assombrado a corte desde o ano passado. O documento afirma que o advogado Roberto Zampieri, a gente já tem vídeo aqui no canal, que foi morto, executado lá em Cuiabá em dezembro de 2023, e cujo celular foi apreendido, foi o estopim para as investigações, e o empresário Haroldo Augusto Filho eram próximos da Catarina. Haroldo é sócio da Force, empresa de consultoria no setor do agronegócio, sediada na capital do Mato Grosso, que está na mira da Polícia Federal por suspeita de compra de sentenças no STJ e também no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja agora aqui o teor da mensagem, aspas. Doutora, eu transferi para sua conta e da Catarina Buzzi R$1.120.000. No caso que a gente está tratando. A promessa de trabalho era outra e eu posso provar. Nesse caso, como não foi cumprido, eu peço de imediato a restituição dos meus valores. Pessoal, olha só, ele está falando que tinha uma promessa de uma entrega de alguma coisa. Pode ser uma sentença, pode ser uma decisão, pode ser outra coisa, né? Tem que ser investigado, mas uma das hipóteses é que seria uma sentença e não foi entregue. Isso aqui levanta até a hipótese de que seria uma venda do que chama de tráfico de influência, vendendo um serviço, vendendo o ministro sem que o ministro soubesse. Pode ser que tenham vendido uma decisão, mas não conseguiram entregar, porque eventualmente o ministro até não estava envolvido, a gente não sabe. Agora, boato que tem corrupção lá no STJ faz tempo, existe muito, e tem aí indícios que precisam de investigação. Mas olha aqui, ó. Veja o que ele diz. Peço de imediato a restituição dos meus valores. Paguei, não foi entregue, quero de volta aqui os meus valores. Caso isso não aconteça, irei buscar os meios legais da lei para rever e expor a minha situação. Gente, é muito irônico, né? Se for uma compra de sentença, vou buscar a lei para rever a propina que eu paguei e o serviço não foi entregue. Esperava de vocês o cumprimento do que havíamos tratado. Fico no aguardo do meu ressarcimento imediato. Diz a mensagem reproduzida aí no relatório da Polícia Federal. O advogado da Catarina Buzzi negou para a coluna da Malu Gaspar qualquer envolvimento da sua cliente com esse esquema de venda de sentenças do STJ, dizendo que ela não fez nenhuma transação, nenhuma promessa, nenhum serviço e que não recebeu nenhum valor desses personagens. Mas o fato é que a Polícia Federal, vendo os indícios, vendo as provas, pediu ao ministro relator Cristiano Zanin, relator desse caso no Supremo, o aprofundamento das investigações sobre ela, por entender que são fortes os indícios que surgiram até agora. E é claro, gente, que a última palavra é sempre da justiça. E todas as pessoas aí têm presunção de inocência. Agora, olhar isso aqui, essas mensagens trocadas, que teria havido pagamento, é muita fumaça. Algum fogo por lá vai vir à tona se o ministro Cristiano Zanin permitir que a Polícia Federal trabalhe. Vamos lembrar que o próprio Zanin, ele foi investigado, foi acusado criminalmente lá na Lava Jato do Rio de Janeiro por envolvimento também em supostas propinas envolvendo ministros, escritórios de filhos de ministros, e aí houve um trancamento da ação penal contra ele. Então, será que ele vai deixar a Polícia Federal trabalhar? Olha, eu tô torcendo que sim, porque eu quero que a verdade venha à tona, porque a gente escuta muita coisa errada por aí que aconteceria e a gente quer saber o que acontece para proteger as pessoas, porque quando você não tem nem o judiciário a quem recorrer, porque eventualmente vende sentença, aí é o fim do mundo. Um judiciário que abusa e ainda é corrupto não dá. Vamos lembrar também que teve delações que atingiram lá o STF na época da Lava Jato e que foram enterradas, não se permitiu que fosse à frente. Agora, gente, essa investigação toda da Polícia Federal está revelando aí algo engraçado. Como essas suspeitas de esquemas de corrupção e venda de sentença no judiciário só acontecem aí, né, no STJ para baixo. Não acontece em nenhum outro lugar, só no STJ e tribunais para baixo. Puxa vida. Será que tem algum outro lugar que vocês imaginam que isso também possa acontecer?
Conta aí pra mim nos comentários e vamos aguardar o final dessa história. Pois é, pessoal, o Brasil é o país dos escândalos, o Brasil é o país dos rombos, da impunidade. Inclusive, depois que a gente vê tudo isso aqui, a gente começa a pensar, né? Por que será que lá nos Estados Unidos as coisas acontecem? Será que é porque eles participam de guerras mundiais, já tiveram outras guerras e agora estão desfazendo as guerras que estão acontecendo aí no Oriente Médio e ali entre Israel e Palestina? E lá é tão sério que o cidadão comete certos crimes, como aconteceu agora há pouco, né? Ali com Charlie Kirk, que foi ali baleado ali pelo atirador, que vai receber possivelmente até uma pena de morte. Lá a coisa não é de brincadeira. O Barroso se deu mal e não tem volta, pessoal. Todo o patrimônio dele que tiver nos Estados Unidos já era. Pode dar adeus. E aí, pessoal, aqui no Brasil, quando a gente vê aí, por exemplo, esse R$1 milhão aí, isso é só um cafezinho do que rola em Brasília e em outros tribunais mais para comprar sentenças, para comprar influência. É isso que acontece. Agora, é por isso que durante o julgamento de Jair Bolsonaro, o ministro Fux, ele citou um dado, uma pesquisa internacional de um órgão internacional, não é do Brasil, um órgão internacional, que listou 142 países e neste ranking, esse órgão estava apontando quais são os países ou qual é o país onde existe maior parcialidade, maior influência do judiciário nas decisões políticas, econômicas, sociais. Qual país, resumindo, qual país onde o judiciário mais interfere, onde ele não é aquela balança ali equilibrada, mas ele tende para um lado? Qual país? E aí, para nossa surpresa ou para surpresas de alguns, o ministro Fux colocou esse ranking ali. O país que mais tem parcialidade no judiciário está em primeiro lugar disparado é o Brasil. Esse ranking, pessoal, é um absurdo, é uma vergonha para nós. E para surpresa de alguns também, em segundo lugar, o país que tem a maior parcialidade do judiciário, em segundo lugar, é a Venezuela. Por que será, hein? Por que será que o Maduro está ali há tanto tempo e acrescentou o número de juízes ali justamente para ter mais vantagens ali na parte política vindo do próprio judiciário? Pois é, por isso que nós vemos esse tipo de coisa, pessoal. Agora, aqui no Brasil passa batido um monte de coisa, mas lá fora não. É por isso que esses ministros estão de cabelo em pé. Inclusive, como falou aí o Thiago Pavinato, essa nova indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal, ela vai ser feita de forma criteriosa. Não pode colocar qualquer um ali, porque vai vir mais sanções vindas dos Estados Unidos, porque até então o Lula não se adquiriu aquela consciência de que ele tem que recuar em relação aos Estados Unidos. Então, se ele não vai recuar, vão vir mais sanções. E aí, pessoal, é por isso que eles estão querendo colocar ali como novo ministro do Supremo, uma pessoa que talvez já foi sancionada ou que para ela pouco importa ser sancionada, porque, com certeza, inclusive a Carmen Lúcia já deu sinais de que pode pular fora do barco antes da sua aposentadoria, que está próxima. Parece que dentro de 1 ano e meio a 2 ela iria aposentar, mas parece que ela vai pular antes justamente para não receber ali a sanção. Sem o visto para os Estados Unidos ela já está, mas a sanção, a lei Magnitsky, isso atrapalha demais a pessoa, porque mesmo que ela vá para a Europa, lá tem várias empresas que têm acordos, né, comerciais com os Estados Unidos e aí a pessoa fica de pés e mãos atadas. A verdade mesmo, pessoal, é o que o povo brasileiro quer e deseja é que o projeto de anistia passe ali na Câmara dos Deputados, no Senado, de forma ampla, geral e restrita e alcance Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, esse que teve que pedir ao Supremo Tribunal Federal, ao Moraes, para que ele possa fazer uma festinha de aniversário para a sua filha na sua casa. Olha que ponto chegamos. Um ex-presidente está preso na sua casa com tornozeleira e não pode fazer nenhuma festa. Ele teve que pedir para o Moraes autorização para poder fazer uma festa para a sua filha. É esse tipo de país que nós vivemos. E daqui a pouco, pessoal, você também que está aí pode receber um toque-toque da Polícia Federal, pessoal. Isso aí é a coisa mais comum que está acontecendo hoje
no Brasil. Então é por isso que eu venho te pedir para poder você dar um like aqui embaixo, ó, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, para que a gente possa mostrar para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo aqui e talvez assim tenha uma esperança. E se você ainda não é inscrito, eu te convido para se inscrever agora, tem um botão aqui embaixo, você clica, se inscreve. Pessoal, precisamos urgentemente fortalecer os canais de direita. Você precisa fortalecer, por quê? Senão, daqui a um tempo, nós não vamos ter nem mais voz na internet. E aí, pessoal, a vaca já foi pro brejo. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, grupo da família e dá um like nesse vídeo. Vamos ficando por aqui. Se você gostou dessa notícia, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia do Barroso aí, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.